Eu sou a professora Sandra Costa, eu sou esteticista, consultora técnica da MMO na parte de estética. E vamos lá, vamos tentar trazer para vocês aqui, ó, vou compartilhar minha tela, tá? Com vocês, para a gente iniciar o nosso treinamento. E, na verdade, o meu intuito é que vocês entendam o que é a luz para que saia, assim, do entendimento da luz, eu consiga levar esse efeito para os protocolos clínicos, né? Na verdade, quando a gente fala assim, eu queria entender como que eu vou tratar a mancha, eu queria entender como eu vou tratar a acne, e às vezes eu percebo que o profissional ele se prende ao protocolo, mas na verdade a gente precisa entender o que é a luz, e ela faz, porque daí fica mais fácil trazer esse efeito positivo para dentro dos protocolos que eu quero trabalhar, certo? Então, o que é o laser? O laser, ele é uma amplificação da luz. O que é uma amplificação da luz? Eu tenho uma quantidade de energia que ela é amplificada pela estimulação da emissão da radiação. Olha que interessante. Então, existe, quando a gente fala de laser, o laser não é uma luz que ela existe. O que existe é a luz. O laser é a forma com que a luz pode chegar, né, vamos falar aqui dos tecidos, né, na nossa pele. Mas, na verdade, o laser hoje é uma tecnologia usada em muitas outras áreas, né, não é só na área da estética, nem na área da saúde, né, ele é utilizado em muitas outras áreas. Por quê? Porque se consegue aumentar, através de um estímulo, a gente consegue ampliar a ação dessa luz para uma situação específica. E aí surgiu a questão do laser, né? A gente não vai entrar no mérito da questão da história, porque o nosso tempo de palestra, ele é curto, né? Mas, quando a gente pensa na luz, ficaria mais fácil para a gente entender os efeitos estéticos quando a gente entende a energia propriamente dita, quando a gente fala, por exemplo, do sol, né? A gente pode entender que se não houvesse luz, não haveria vida na Terra. E nós somos seres capazes de absorver luz. Nosso organismo, ele foi projetado, construído, né, constituído, pronto para absorver a luz. E a luz, ela tem um efeito positivo no nosso organismo. A partir do momento que se descobriu isso, há muito tempo atrás, já se fazia muitas terapias utilizando a luz. E essas terapias, elas são de muitos e muitos anos atrás, mas elas são utilizadas até hoje. Se a gente pensar, por exemplo, no bebê quando ele nasce, alguns tipos de disfunção, quando nasce uma criança, precisa tomar banho de luz, né? Como é o caso da icterícia, por exemplo, e aquilo vai melhorar a condição ali do tecido desse bebê. Uma pessoa de idade, ela precisa tomar banho de luz para manter o metabolismo, né? Algumas doenças, elas são controladas ali com a exposição da luz. E se a gente pensar, o que a luz faz, né? A luz ajuda o nosso organismo a se recuperar de determinadas patologias. Por isso que o nosso organismo ele é preparado para receber luz. Então, uma vez que se entende que existe um efeito benéfico da luz, que esse efeito ele pode ser conduzido através dos equipamentos. Foi a grande sacada que se teve, né? De pegar esse efeito positivo da luz, transformar essa luz numa luz da qual fosse aplicável em quantidade e doses, para que o nosso organismo ele respondesse de uma maneira saudável àquela luz que a gente está aplicando. Então, a gente pode dizer que esses estudos que foram feitos, um dos maiores efeitos que a gente tem quando a gente fala de luz é o efeito positivo com relação ao aumento e ativação do metabolismo celular. Quando a gente fala de aumento do metabolismo celular, a gente está falando ali que a gente melhora a qualidade do nosso meio celular, nossas células. Então, quem se beneficia dessa luz quando a gente aplica no tecido? Ó, vamos já começar a imaginar isso, trazendo esse conhecimento para o nosso ambiente clínico.
Quem se beneficia são as nossas células. E aí eu vou pensar assim: ah, mas quais células vão se beneficiar? Na verdade, todas, de uma forma direta ou indiretamente, elas se beneficiam da absorção da luz no nosso organismo, certo? E para a gente entender isso melhor, eu preciso entender como o nosso organismo absorve a luz, né? Então, o que é a luz? A luz, gente, é uma onda eletromagnética, ela é uma onda eletromagnética que tem um tamanho. Cada onda, cada comprimento de onda, ele se dá em um determinado intervalo ali, né? Quando a gente fala de uma onda, imagine uma onda mesmo. Pensa na onda do mar. Eu tenho a onda ela sobe, vai no alto e desce. Como que eu sei que é o comprimento da onda? É o tamanho que essa onda ela chega. Se a gente pensar na onda do mar, por exemplo, vocês vão ver que dependendo do ambiente, da situação, a onda ela pode ser pequenininha. Então, ela dá aquela ondinha na ponta do mar, né? Que a gente dá, às vezes a gente chega na ponta do mar, a onda baixa ali e vai só pegar ali as nossas pernas, por exemplo. Conforme você caminha mais profundamente para dentro do mar, o que que acontece? Aquela onda ela vem maior e ela cobre sua cabeça, né? Então, existem vários tamanhos de ondas, né? Assim é a luz. Existem alguns comprimentos de ondas diferentes que vão ter efeitos diferentes no nosso tecido. Então, esse é um estudo interessante que se colocou. Existem alguns tamanhos de ondas que são chaves em determinados tratamentos. A nossa palestra hoje, ela vai se manter aqui na luz terapêutica. O que é a luz terapêutica? A luz que ajuda na ativação do metabolismo e eu tenho, então, ali um efeito positivo da luz, certo? Então, isso é o que a gente vai falar aqui. Porque eu posso ter um efeito negativo da luz, professora? Pode. Porque quando eu tenho essa luz, ela atingindo uma intensidade maior do que o seu meio celular, ele consegue absorver, então, em vez de eu ativar o metabolismo, eu posso ter morte celular. Ah, mas quando que isso acontece? Isso acontece quando a gente trabalha com laser de alta intensidade. Porque eu tenho ali uma intenção de que eu coloque uma quantidade de luz da qual eu vá causar ali um processo de talvez apoptose celular. Para explicar melhor o que eu estou falando, ó, é simples também. A mesma luz que faz crescer um cabelo é a luz que faz com que eu iniba o crescimento do pelo. Vocês já pararam para pensar isso? Então, a gente usa a luz, muitos tratamentos do mercado, hoje, vários tratamentos que a gente tem, vários protocolos, eles são utilizados para crescimento capilar, crescimento da barba, crescimento do pelo da sobrancelha. Agora tem muita gente trabalhando na parte de remoção, na parte de micropigmentação, e que é o crescimento do pelo. Então, usa a luz como um recurso coadjuvante para aumentar o crescimento. Mas da mesma forma, quando a gente quer eliminar o pelo, a gente vai lá e contrata, né, às vezes aquele tratamento de algumas sessões de laser para um laser mais ablativo. Então ele vai trabalhar com concentração e intensidade diferente da luz. Mas gente, a luz é sempre a mesma, tá? Porque luz, ela é fóton, ó. Fóton é a partícula da luz. Luz é luz. Os fótons, eles podem estar se situado de maneiras diferentes a produzir efeitos diferentes. E é isso que faz com que a gente entenda que existem vários tipos de luz. E aqui eu citei um exemplo para vocês. Esse é só um exemplo para a gente entender as diferenças, tá? Existe a luz normal, a luz halógena. O que é uma luz normal? Essa luz que clareia o ambiente que a gente está. É um conjunto de fótons. Então, fóton é a partícula da luz. Quando eu falo de uma luz, eu falo de um conjunto de fótons que está pensando que luz é uma onda eletromagnética, ó. Então, eu tenho, na luz normal, o conjunto de fótons que tem vários comprimentos de ondas. Então, o que eu tenho? Vários comprimentos de ondas misturados. Lembra da onda do mar, a ondinha pequena, a onda média, a onda grande, tudo misturado, né? Aí, o que acontece? Nessa luz, eu vejo lá que esse comprimento de ondas, várias ondas misturadas, eles viajam
e eles se dissipam, então eles viajam em várias direções. Por quê? Porque o objetivo dessa luz é eu, não é eu concentrar uma energia, não é eu concentrar ali uma quantidade de focos, é eu dispersar mesmo. Por quê? Porque eu quero clarear uma sala, eu quero clarear um ambiente. Então, quando a gente fala de uma luz normal, eu tenho vários fótons caminhando em várias direções e vão atingir tamanhos de luzes diferentes que vai clarear o ambiente. Então, eu tenho muita dispersão dessa luz, quando a gente fala de uma luz normal. Quando a gente fala de um LED, o que acontece? O LED, ele é o mesmo conjunto de fótons, ó. Só que, na verdade, eu começo a criar um critério para essa direção desses fótons. Eles não vão ficar dispersos para todos os lugares, em todos os comprimentos de onda. Não. Ali, quando a gente fala de um LED, a gente fala de uma luz que eu tenho, que está concentrada, né, numa determinada situação, e eu vou colocar esses fótons dentro de um determinado caminho. Então, eu concentro uma quantidade de energia. Eu tenho dispersão de luz, mas eu já não tenho tanta dispersão de luz, né? Eu já não é uma dispersão tão forte quanto uma luz normal. O que é um laser? Um laser é o mesmo fóton. Só que o que acontece? A gente cria um critério do qual a gente coloca esses fótons para todos ficarem alinhados. Então, cria-se uma determinada situação onde todos os fótons ficam juntos. Eles não têm como se dispersar. Então, quando a gente fala de laser, a gente fala de foco. Laser é foco, é todos os fótons andando, caminhando numa mesma direção. E essa é a característica fundamental do laser, onde eu tenho sincronismo, eu tenho alinhamento dos fótons. E aí eles vão todos numa direção. Eu tenho uma colimação, por quê? Porque esse alinhamento, essa forma deles estarem todos um atrás do outro ou lado a lado, o que acontece? Evita a dispersão. Então, laser não dispersa a luz. Laser, ele traz toda a concentração de energia para um único local. E ele é monocromático. Por que ele é monocromático? Porque ele tem um único comprimento de onda. Então, eu sei exatamente o tamanho dessa onda. Eu sei exatamente aonde ele chega, para onde ele vai descer. Tá certo? Então, essas características diferem aí a questão da luz. Tá? Então, luz, ela tem um certo sincronismo, quando a gente fala do laser, ele tem um alinhamento, uma colimação, e a luz, ela possui uma única cor. Entendi, tá. E como que a nossa pele absorve essa luz? Nós temos no nosso organismo é, moléculas que são fotoreceptoras da luz. Essas moléculas são chamadas de cromóforos. Os cromóforos são as moléculas que recebem a luz e eles captam essa luz, que é uma luz, uma energia luminosa, e transforma essa energia luminosa numa energia química. E o que vai acontecer no meu meio celular? A principal ação que vai acontecer é essa aqui, ó, é o aumento do nível de ATP celular. O ATP celular é justamente a energia que a célula tem. E aumentando o nível de energia celular, eu consigo contribuir para esse meio para que as funções celulares estejam melhor estabilizadas e as nossas células consigam produzir melhor suas funções. Ah, mas que célula? Bom, a gente pode pensar, se a luz trabalha um queratinócito, então eu vou ter uma melhor qualidade de produção de queratina. Se a luz que eu estou trabalhando atinge fibroblasto, então eu vou ter ali uma melhor qualidade na produção do colágeno, da elastina, do ácido hialurônico, que são as fibras de sustentação do nosso tecido. Então, o que acontece? Quando eu tenho um estímulo melhor do meio celular, e essa energia, ela interfere na questão do ciclo de Krebs, por exemplo, então ali eu tenho um aumento ali do nível de energia celular, né? E é esse o ponto principal do efeito da luz. Então, a luz, ela pode bioestimular funções celulares e ela pode também biomodular.
funções celulares também. Então, ali existe uma ação da luz importante. A quantidade de protocolos que a gente pode desenvolver com isso. Por quê? Porque quando a gente ativa o meio celular, melhora o metabolismo, a gente tem reações biológicas positivas, que é aumento da circulação sanguínea e linfática, melhora da qualidade, não é só a melhora da quantidade das fibras de colágeno, melhora a qualidade. Por quê? Porque quando a gente usa a luz, existe um aumento aqui, ó, de permeabilidade da membrana plasmática. E a membrana plasmática, ela é uma envoltório da nossa célula que permite ali a passagem em alguns momentos dos nutrientes celulares. E quando a gente melhora a performance dessa célula, a gente aumenta essa possibilidade do meio celular de buscar mais nutrientes para melhora da qualidade, por exemplo, da formação de fibras. Então, às vezes, a gente pensa no ATP, no aumento da produção, mas também há um aumento ali, uma melhora da qualidade. Inclusive, eu sempre falo, bem, que é muito importante a gente utilizar ativos, né? Depois que a gente aplica a luz, a pele fica permeável, a pele, ela fica dentro dessa condição, e isso facilita ali a recepção desses ativos. Um outro sentido importante é a ação antioxidante. Então, a luz, ela neutraliza a ação dos radicais livres, principalmente aqueles que são emitidos em processos inflamatórios. E se vocês acham que a nossa pele só inflama quando se machuca, vocês estão enganados, sabe por quê? A nossa pele, ela também sofre ação do próprio envelhecimento cutâneo. O envelhecimento cutâneo, gente, ele compromete o meio celular e gera processos inflamatórios. Além do que, muito do que a gente consome na alimentação também inflama o nosso organismo. E aí, essa ação antioxidante, ela é fundamental para reparo ali do nosso meio, inclusive sistêmico, porque o Recover, ele é um equipamento que facilita na utilização de uma técnica chamada ILIB. E o ILIB é a colocação da luz para o sistema venoso, para que o nosso sangue, as nossas hemácias, já que a hemácia é um grande cromóforo, um dos maiores que o nosso organismo tem, absorver essa luz e ter uma performance melhor, tanto para levar nutrientes para o nosso organismo, porque, na verdade, quem leva oxigênio e nutrientes para todo o nosso organismo é o sangue. E quando você irradia luz para as hemácias, a gente aumenta lá a possibilidade, o nível de energia, aumenta a possibilidade do fluxo sanguíneo estar dentro de uma condição melhor. Por isso que hoje muitas pessoas utilizam a técnica do equilíbrio para melhorar muitas patologias, como é o caso, por exemplo, da psoríase, das dermatites, das doenças respiratórias, né? Até para enxaqueca, enfim, uma série de situações podem ser melhoradas com o uso da tecnologia do ILIB, tá? E isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Tem muito estudo já publicado, tem artigos publicados, tem livros que falam a respeito, né? Que pode aumentar aí o teu conhecimento com relação a isso para você ter amplitude. Hoje, por exemplo, a gente pode estar fazendo uma radiofrequência no rosto e usando o ILIB no meu paciente. Por quê? Porque eu vou melhorar ali a possibilidade desse paciente absorver e aquele trabalho que eu estou fazendo da radiofrequência e ainda melhorar a condição dele absorver nutrientes e melhorar a oxigenação para eu ter uma resposta ao meu tratamento melhor. Eu posso fazer um ultrassom microfocado e estar utilizando lá o ILIB no meu paciente. Né? Eu posso estar fazendo uma drenagem linfática manual, mecânica, e estar usando o ILIB no paciente. Então, isso, quem tem o recover tem que ampliar aí essas possibilidades de tratamento dentro desse conceito. Por quê? Eu tenho ação antioxidante, eu tenho ação de controle da inflamação, e hoje, quem não está inflamado, né? Até por conta da alimentação mesmo. A gente tem a ação analgésica e a melhora da síntese de colágeno, elastina, enfim, tudo mais, tá? Bem, como que funciona a luz quando a gente fala do comprimento de onda? Lembra que eu falei para vocês, guarda essa informação do tamanho da onda? Por quê? Cada faixa de luz da luz visível, ela tem um tamanho, assim, tipo, meio que pré-definido, tá?
Então, olha só, aqui fica bem claro para a gente ver aquilo que o nosso olho consegue enxergar. Nosso olho só vê isso que está colorido aqui, tá, gente? Isso que está colorido aqui, que vocês estão vendo, ó, essa faixa de cores, ela vai 400 nanômetros, nanômetros é a medida da luz, tá? 400 nanômetros até 700 nanômetros. O que está abaixo de 400, a gente não consegue enxergar a luz aqui, ó, ultravioleta, raio-x, e nem o que está acima de 700, porque eu já entro na faixa do infravermelho. Então, essa luz, por exemplo, infravermelho, ela não é uma luz visível, ela é uma luz que ela tem os seus efeitos, a gente sente os efeitos da luz, mas não é possível enxergar essa luz. E olha só o que acontece. Conforme aumenta o tamanho da luz, eu vejo ela de cor diferente. Então, aqui na faixa dos 400 até os 500 nanômetros, a gente tem uma variação aqui da cor azul. Aqui, entrando nos 500 nanômetros, aqui 550 até 590, a gente tem do verde entrando já no amarelo para laranja. E veja que aqui, ó, a partir de 600 nanômetros, a gente já começa a enxergar essa luz vermelha, tá? E daqui, acima disso, infravermelho. Agora, olha isso aqui, ó, trazendo essas cores para a pele. Então, aqui a gente consegue enxergar bem que a luz vermelha, por exemplo, que é a luz que a gente tem no cover, ela chega aqui, ó, uma camada mais profunda da nossa pele, se comparada, por exemplo, com a luz azul ou com a própria luz âmbar, ó. A luz vermelha, ela chega até a nossa derme reticular, é a derme mais profunda. Aqui a gente tem os calibres, né, sanguíneos maiores, a gente tem os maiores calibres de vasos linfáticos, né, então ali nessa região acontece a grande produção de ácido hialurônico, colágeno, elastina, a circulação, né, de manutenção do nosso tecido. Agora, olha aqui quando a gente fala do infravermelho. O infravermelho, ele ultrapassa a camada adiposa. Aqui a gente tem a camada dos adipócitos, ó. E aí ultrapassa, chegando até, muitas vezes, dependendo da profunda, chega até tecido muscular, que é justamente quem trabalha isso, o pessoal da fisioterapia, né? Tecido ósseo, enfim. Por isso que é importante a gente entender o comprimento da unha. E aqui no Recover, o que acontece? A gente tem esses dois tamanhos, a gente trabalha as porções mais profundas do nosso tecido. E com isso, a gente consegue fazer tratamentos diferentes, direcionados, por exemplo, para comprometimento celular, danos teciduais. O que é isso? Envelhecimento da pele, manchas, como eu falei para vocês. Ai, como que eu trabalho manchas com a luz? Sempre no processo preventivo, tá? Sempre no processo preventivo. Eu consigo reduzir as manchas, que são pós-inflamatórias, que é um dos maiores problemas que a gente tem. Eu consigo melhorar a qualidade da circulação, aplicando nutrientes nessa pele para trabalhar, por exemplo, manchas existentes, como é o caso do melasma, que também é uma mancha difícil de tratar, né? A luz eu posso trabalhar estrias, gordura. Então pensa, mas como que trabalha a gordura? Aumentando o nível de ATP celular. Porque hoje, para a gente reduzir medidas, eu preciso aumentar o nível de energia para a lipólise. O que é a lipólise? A quebra da gordura lá na nossa célula de adipócito, certo? Então, aí eu consigo fazer um trabalho de redução. Com o Recover, como ele é um laser pontuado, laser mais direcionado, é excelente para trabalhar, por exemplo, gordura de papada, é excelente para trabalhar gordura, bolsas de gordura que fica nessa região periorbicular dos olhos, certo? Então, por isso que eu falo, olha, gente, quando eu entendo o que a luz faz, fica fácil de eu conseguir direcionar para determinados tratamentos. Lógico, gente, que tem caderno de protocolo. Recover tem um caderno de protocolos para fisioterapia, para podologia, para estética, para cada área ele tem um caderno com vários protocolos diferentes. Nossa, que legal, né? Isso é maravilhoso, gente.
Os protocolos, eles ajudam a direcionar a gente, principalmente quando eu compro equipamento e estou confusa no começo. Às vezes a gente não tem nem ideia de quantas coisas a gente pode fazer, mas os protocolos dão uma ideia para você de doses que você pode usar inicialmente, de quais protocolos você pode direcionar. Para o capilar, gente, excelente, porque você consegue trabalhar ponto a ponto lá a raiz do cabelo, né? Então, tem várias coisas que pode fazer. Para vocês terem acesso a esse caderno de protocolos, precisa baixar no sistema, tá certo? Lá, baixar no sistema, e aí vocês terem acesso a isso. No site da MMO, eu acredito que a Adriele vai deixar até disponível aqui para vocês no chat, como vocês podem baixar esses protocolos. Gente, quem comprou, quem quer comprar, precisa baixar o caderno de protocolos para ter uma ideia, um alinhamento ali das possibilidades de protocolos que pode fazer. Uma outra situação importante da luz é quando a gente controla os processos inflamatórios, a reparação do tecido, como eu falei para vocês. Então, tem aplicabilidade em pós-microagulhamento, pós-eletrocautério, limpeza de pele, pode utilizar em pós-operatório, facial, corporal, né? E aí vocês podem se direcionar justamente pelos protocolos para chegar nessas questões. Então, as aplicabilidades clínicas, elas são muitas no Recon. Rejuvenescimento, a acne, gente, é fantástico, porque eu controlo a inflamação, melhoro a circulação, dando um detox. Isso, gente, olha o áudio, tá? Desliga o áudio de vocês. Isso faz com que o tecido, né, como eu falei, olheiras, recover, ele é muito conveniente para trabalhar olheiras, porque ele tem uma manopla pequena, então a gente consegue fazer o ponto a ponto em toda a região da olheiras. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo da prática. Do corporal, drenagem linfática, celulite, gordura localizada, né, a foliculite, estética íntima. A gente pode trabalhar também os protocolos com recover, né, isso faz com que vocês tenham aplicabilidades, olha, em várias áreas. E no capilar, a alopecia e a seborreia, tá? Lembrando que a luz vermelha, ela está na faixa dos 660 nanômetros, o recover, ele tem 100 miliwatts de potência, né, em cada diodo ali, no diodo vermelho e do infravermelho, tá bom? Isso para vocês entenderem a questão de como é dividido ali, quando vocês puxarem os protocolos, vocês vão ver que está lá definido 1 joule, 2 joules, porque a quantidade de energia que está sendo colocada naquele ponto que eu estou trabalhando, pensando que eu estou usando um diodo de 100 miliwatts. Bem, aqui está a profundidade, ó, gente, né, que a luz consegue atingir, e eu vou só repetir para vocês, porque aqui a gente já falou das indicações, que é rejuvenescimento, linha, melhora da elasticidade, firmeza da pele, né, olha, tudo aquilo que a gente pode estar utilizando com a luz vermelha, lembrando que a luz vermelha, ela tem uma atuação aqui, ó, até a nossa derme reticular. E quando a gente fala do infravermelho, a gente tem aqui tecidos mais profundos. O que é legal eu destacar do infravermelho, gente, é que além de tudo que a gente já falou com relação à remodelação de tecido, ele também auxilia no processo de drenagem. Então, a gente usa muito o infravermelho estimulando a rede ganglionária quando a gente quer reduzir o edema. Então, eu vou fazer uma drenagem linfática manual. Eu posso, antes da drenagem manual, aplicar na rede ganglionária ali 2 a 4 joules em cada ponto para estimular esse gânglio. E aí a minha drenagem linfática vai ser mais eficiente, tanto na drenagem linfática manual quanto na drenagem linfática mecânica, né, que é a pressoterapia. Também pode ser utilizado, tá? E uma outra situação legal que a gente tem com relação ao uso do laser infravermelho, gente, é o aumento da permeabilidade da membrana celular. Por quê? Porque aí eu posso também utilizar ativos cosméticos, né, que seriam interessantes aí. É necessária a utilização dos óculos de proteção, tá, gente? Isso é muito importante para que tanto você fique protegido quanto o seu paciente. Então, aqui só mostrando novamente o que a gente pode trabalhar. A acne, né? A gente pode trabalhar algumas combinações de luzes,
No caso das manchas vermelho e infravermelho, tem um efeito muito positivo sobre principalmente, gente, eu vou chamar a atenção principalmente nos processos inflamatórios, tá? Pessoas que podem ter tendência à pigmentação pós-inflamatória, que é uma das intercorrências mais comuns que a gente tem hoje aqui no nosso país, com vários procedimentos. Conheço pessoas que fazem radiofrequência e a pele mancha, pessoas que fazem depilação a laser, a pele mancha, pessoas que fazem microagulhamento, jato de plasma e a pele pode puxar. Então, a gente tem que sempre ter a utilização da luz como um meio positivo aí de melhora, tá? No caso da olheiras, tanto eu posso usar pensando na vascularização, aquela pessoa que tem a olheira de edema, como eu posso também trabalhar a bolsa de gordura, utilizando ali o infravermelho, tá? É muito importante para auxiliar. Precisa fazer uma avaliação, né, gente? Identificar o que é bolsa de gordura e não, tá? No caso da fototerapia corporal, localizada para celulite, gordura localizada, estrias, todas vão trabalhar dentro desse conceito, né? Aumentando o suprimento de oxigênio, melhorando a parte de nutrientes, estimulando o fibroblasto, né? Melhorando a lipólise, aumentando a qualidade de lipólise, para que a gente atinja os objetivos dentro dos protocolos, tá bom? Então, existem tratamentos muito eficientes. Principalmente, eu vou falar para vocês na estria vermelha, tá, gente? A estria vermelha, eu tenho resultados mais positivos do que, às vezes, na estria branca. Porque a estria branca, que é a estria nacarada, é onde já houve ali um processo que eu falo de conclusão do reparo do tecido. A estria, rompimento da fibra elástica, seu corpo se defende. Então, no início, que rompe a fibra, gera inflamação, a estria fica vermelha. Se eu aplico o laser neste momento que a estria ainda está vermelha, eu consigo um reparo tecidual muito mais eficiente. Então, o processo da estria, a cicatrização dessa estria vai ficar menos aparente. Agora, quando a estria já está cicatrizada, que ela já está nacarada, então eu uso a luz para quê? Para estimular esse tecido a produzir fibras novas, tá? Para melhorar a qualidade. A tecnologia do recover pode ser combinada a outras tecnologias, como eu já falei, ultrassom, radiofrequência, né? As correntes, os peelings superficiais. A gente pode utilizar a combinação em vários tipos de protocolos diferentes, tá? E no caso da terapia ILIB, a terapia ILIB eu vou ter um a mais, um plus, é onde eu vou irradiar, através do uso da pulseira, vou irradiar essa luz diretamente sobre o sistema sanguíneo para que a absorção dessa luz possa ter um efeito terapêutico a nível sistêmico. No caso da estética, o melhor efeito é justamente o potencial antioxidante que vai atuar sobre o rejuvenescimento da nossa pele, melhorando a qualidade do colágeno, elastina. Mas existem, gente, vários estudos que mostram, por exemplo, a redução do estresse oxidativo em processos de lesão de tecido. E aí a gente consegue entender também a melhora e por que eu vou fazer um microagulhamento e vou usar logo em seguida a luz, né, para facilitar aí o entendimento de vocês que vai melhorar a qualidade do tecido. Então, existe um efeito termodinâmico com relação ao uso da pulseira do ILIB para dar um efeito positivo, tá? Agora, gente, eu vou sair aqui um pouquinho só para me mostrar para vocês como que a gente utiliza o recover. Essa tela que eu coloquei, vocês estão vendo? Ah, tá. Eu vou tentar por aqui, tá, gente? Só para a gente utilizar o nosso tempo para ver se dá certo. Porque, na verdade, aqui ele é eu formei um protocolo para vocês. Então, eu vou tentar passar por aqui só para a gente não ficar sem ter essa informação, tá? Então, por exemplo, é muito importante quando a gente vai fazer um tratamento que a gente faça a primeira parte, uma higienização da pele, tá? Quando a gente vai trabalhar com luz, eu sempre gosto de que a gente utilize higienizadores que eles não são agressivos. Então, não é legal, por exemplo, a gente colocar um higienizador com ácido. E aí, olha só, aqui eu usei um fluido de limpeza leve, que pode ser usado em todo tipo de pele. A gente normalmente remove com água. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa ela usa um sabonete com ácido, ele já vai irritar essa pele
antes mesmo de estar fazendo ali o procedimento, né? Então, normalmente, gente, vocês podem usar espuma de limpeza, tal, mas nada muito abrasivo. Pode usar um esfoliante suave, tá? Ali, um polímero, remove. O ideal para usar a luz é que a pele sempre esteja bem limpa e seca, tá? Por quê? Porque a ideia é não refletir ali a luz, tá? Eu não quero usar nada que seja reflexivo para a luz, tá? Então, depois que eu limpei a pele, né, eu vou ajustar os parâmetros ali do equipamento. A gente ajusta os parâmetros, né? A gente liga aqui, olha só, e aparece primeiramente o L1, que é a luz vermelha, aí eu vou aumentar, colocar a quantidade de joules que o protocolo pede, aí quando ele der o RD que vocês viram, ele está pronto para funcionar. Deu o RD, deu mais um Enter, ele vai ligar essa luz, tá, gente? Aí a luz está pronta. Ah, e aí, olha só, eu quero utilizar ali, terminou a luz, eu vou para o laser 2. Seguro ali, ó, tá vendo que ela segurou um pouquinho, foi para laser 2, é o laser infravermelho, deu o Enter, colocou a quantidade de joules, aperto novamente, ele aparece o RD na tela, e aí, mais um Enter, a luz liga novamente. Então, olha só, é facinho de manusear, a gente colocar aí esse protocolo. Depois que eu limpei a pele, ajustei os parâmetros, então eu vou colocar aqui, ó, a parte da gente ver a utilização feita. Vamos lá, no ponto a ponto. Então, colocou o parâmetro, colocou a quantidade de joules, então ali agora a gente vai. Quando a gente, no caso do makeover, gente, é importante trabalhar o ponto a ponto. Então, é desse jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. 2 joules parado naquele ponto. Eu vou dar uma pequena distância entre um ponto e outro, tá? Ali, ó, uma pequena distância, ó. Ah, Sandra, quanto que tem que ter de distância? Às vezes a pessoa quer uma distância certa. Bom, sei lá, 2, 3 centímetros vocês podem dar entre um ponto e outro, tá? Mas isso não é um critério, porque a luz, observa que ali na pele, vocês estão vendo que a luz, ela expande um pouco ali na pele esse ponto. Eu estou colocando, gente, uma quantidade de energia pontuada ali, tá? Então, ali você vai dando pequenas distâncias. Olha, por exemplo, quando a gente está fazendo uma linha de expressão, ó, eu vou pontuar uma linha de expressão. Então, eu vou dar uma pequena distância. Ah, eu estou colocando 2 joules por ponto. Então, ponto, recebe os 2 joules. O aparelho ele desliga automaticamente quando ele termina aquele parâmetro que você colocou, e aí eu vou para o ponto seguinte, ó, tá? Para onde eu quero fazer esse trabalho. Para isso, gente, tem que ser feita uma avaliação antes, né? Tem profissionais que no início gostam de dar uma marcadinha, sabe? Se você sentir essa necessidade, você pode ir lá, ó, dar uma marcadinha entre um ponto de distância e outro, e você vai obedecendo ali aquela área, tá certo? Com o tempo, com certeza, você não vai necessitar de fazer essa marcação, tá? Mas no início, caso você sinta necessidade, você pode fazer, tá certo? Bem, aqui, ó, por exemplo, eu quero mostrar para vocês como que faz essa pontuação na área dos olhos, tá? Então, ó, sempre a colocação do óculos, né? Isso é importante. Parâmetro do equipamento. E ali ela vai fazer uma olheira, gente, ó, como que a gente trabalha? Assim, ó, colocou o óculos, segura o óculosinho na ponta, né? Eu gosto de usar uma gazezinha, mas pode ser um algodãozinho, gente, cada um, né, vai trabalhar de acordo com a sua necessidade. Então, você vai o mais próximo possível, mas obedecendo ali, né, a região da área dos olhos, porque perceba que a luz, ela expande um pouco, né, ó, segura, e ali de novo, ó, gente vai colocar mais um pouquinho da luz.
e assim você vai fazendo o contorno, tá? Da área dos olhos para você poder trabalhar. Ok? Eu achava importante vocês terem esse visual, porque isso é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Como que aplica? Como que eu guardo? Como que eu coloco? Então, a gente tentou mostrar aqui, né? Olha, em alguns casos, né, a gente não fez isso na modelo aí, nossa, mas você pode até segurar um pouquinho mais o óculos, subir um pouquinho, aplicar ali, porque depende da extensão da olheira, né? Pálpebra superior a gente não aplica, tá, gente? Porque ali não pode passar luz, globo ocular, tudo tem todo esse cuidado. Mas tudo isso que eu estou falando aqui e a forma desse protocolo, vocês vão encontrar nesse caderno de protocolo, tá? Para vocês se acharem aí nas doses, tá? Que é importante. Bem, depois que a gente terminou aqui, ó, também eu quero mostrar para vocês, que como que eu aplico, eu parametrizo e faço a aplicação, por exemplo, quando eu quero trabalhar gânglios, né? Olha, eu quero aplicar na rede ganglionária, porque eu quero estimular o gânglio, fiz uma limpeza de pele, quero agora melhorar a drenagem. Então, é dessa forma que vocês estão vendo aí, tá? A gente coloca lá a quantidade de joules sugerida no protocolo, e aí a gente vai fazendo ponto a ponto ali nos principais gânglios linfáticos. Eu posso fazer todos os gânglios aqui, né, da região do pescoço, atrás da orelha, e vai depender do tempo que você vai ter no pós-protocolo e também da necessidade do seu paciente com relação a essa redução do edema, tá? Então, isso também é importante. Depois, quando eu finalizo o meu protocolo, é necessário, para alguns casos, que a gente aplique produto. Que produto eu posso aplicar depois que eu fiz o laser? Terminou o meu protocolo de laser. Normalmente, gente, ativos ou monodoses, né? Ou ativos bem aquosos, que vão interagir com a pele e não vão sobrecarregar. Então, você finalizou, colocou, a pele está para absorver aquele ativo. Então, vocês podem usar as linhas de microagulhamento, que eu acho excelente, as monodoses, aplicar na face, ó, a pele vai absorver e vai ter um efeito positivo, né? As células vão estar mais receptivas para absorver. Depois que a pele estiver bem sequinha, finalizada, pode até utilizar uma máscara, se vocês quiserem. Uma máscara revitalizante, uma máscara em gel, tá? Nada, gente, que contenha muito corante, nada que contenha, por exemplo, ácidos, tá certo? Precisa tomar só esse cuidado aí no protocolo. E no caso do ILIB, a gente vai aplicar dessa maneira aqui, ó. Colocação da pulseira. No caso da pulseira, a gente vai colocar parâmetro, né? Já tem lá o parâmetro do ILIB. E aí, ó, segurou a pulseira, encontrou ali na pele aonde é a artéria, a gente sente isso no dedinho, a área pulsante ali da artéria, ajusta e aí acomoda o seu paciente da melhor maneira, tá? O programa do Equilíbrio são 30 minutos, né, de luz, e aí o seu paciente fica tranquilinho. 30 minutos, gente, dá para fazer um tratamento facial quase que todo, enquanto o seu paciente recebe aí, tá? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá, gente? As coisas que a gente pode fazer. Agora, se vocês tiverem algum questionamento, pode me falar. Tem algumas perguntas aqui, Sandra. Você quer que eu faça para você? Aí você faz, porque Sim. eu dei uma improvisada aqui no meu ambiente, gente. E agora eu tomei aqui, pode fazer, Dani, vamos embora. Tá. A Karina perguntou se ela pode encostar o recover na pele ou se ela mantém alguma distância. Pode encostar na pele, tá? Sem problema nenhum. E no caso de fototipo alto, né? A Paula falou que a cliente dela reclamou de uma queimação. Então, nesse caso, o que que ela poderia fazer?
Tem que diminuir o tempo, tá, Paula? E normalmente a gente usa em fototipos mais altos laser infravermelho, tá? Porque ele vai num tecido, ele é mais profundo. Então, normalmente, o infravermelho a pessoa sente bem menos incômodo. Por quê? Por que a pessoa às vezes sente esse incômodo? Porque a melanina, ela é um receptor de luz, né? Então, às vezes, a pessoa sente um aquecimento. Então, normalmente eu faço assim, ó, eu coloco um pouco, aí a artéria, às vezes eu sinto a pulsação e não fico mantendo 30 minutos, tudo toda vez no mesmo lugar. Eu desço a pulseira, ponho 10 minutos, desço a pulseira mais um pouquinho, tá certo? E aí, normalmente, 15, 20 minutos já é suficiente, tá? Principalmente quando o fototipo é mais alto. Certo. Perguntaram também se na hora da aplicação você mantém uma posição, por exemplo, 90 ou 45 graus, ou tanto faz. Tem que estar acomodado na pele, mas tanto faz. Na verdade, se o paciente está sentado, ele sente e segura ele sentado. Se ele está deitado, eu gosto de colocar o braço do lado e eu uso o corpo dele como apoio. Gente, é a maneira que tiver confortável para o seu paciente, porque vai ficar 30 minutos. E quais seriam as contraindicações do ILIB? Ah, tá. Gente, ó, baixa esse material, eu não coloquei aqui porque o nosso tempo ele é pouco, e são várias contraindicações, né, que a gente pode ter. Mas a que eu gostaria de falar mais é justamente fototipos mais altos, que a gente precisa controlar a questão da dose, e pessoas, por exemplo, que tomam anticoagulantes, também é um cuidado que você precisa ter. Mas nesse material que vocês podem baixar, vai ter lá todas as contraindicações, tá, Adriele? Coloca aqui para ela que fica mais fácil. Sim, eu deixei disponível aqui. Algumas pessoas perguntaram também, tanto do recover na estética e também na podologia. Então, eu deixei os dois links para quem quiser acessar o protocolo, que são os links do nosso site para fazer o download. Isso, gente, pega isso daí antes de vocês saírem, porque é bem legal vocês baixarem os materiais. Porque o material vai estar muito mais completo do que a palestra que eu estou falando aqui, tá? Sem contar que a MMO tem um canal no YouTube com várias informações, inclusive com outros professores falando sobre a tecnologia. Então, é importante vocês também, quem comprou o equipamento, ter esse material, isso vai dar uma amplitude para vocês, tá? Sim. Aqui o Nicolas falou para a gente citar um pouco da acupuntura laser, né? Nessa questão, a gente tem o protocolo disponível no site também, vocês podem encontrar, e aí seria uma questão de ter um outro curso, né, Sandro? Ah, exatamente. Até Mais porque específico. é, específico, justamente isso que eu ia falar, porque a acupuntura envolve várias situações, vários pontos diferentes, né? Então, é melhor você se direcionar para esse material, que também tem disponível lá, né, Dri? Sim, tem. Em qual momento eu sei qual ILIB posso usar, vermelho ou infravermelho? A Karina está perguntando. É, normalmente, quando. Isso também, gente, tem até uma matéria no blog da INPO, com a professora Lizarelli, falando justamente sobre isso. Mas, assim, só para a gente direcionar, quando eu trabalho processos inflamatórios, eu vou sempre trabalhar mais o laser vermelho. Por quê? Porque eu estou trabalhando uma porção do tecido mais superior, tá? O infravermelho, eu vou trabalhar mais quando eu tenho problemas circulatórios. Então, e principalmente quando eu estou falando do ILIB, eu uso muito mais o ILIB infravermelho do que vermelho. Por quê? Porque normalmente é sistêmico, e eu quero trabalhar essa coisa da água. Então, a luz vermelha, normalmente a gente usa mais quando eu estou trabalhando o tecido localizado ali, né? Eu tenho uma inflamação, eu quero controlar, quando isso está na derme, que eu preciso controlar, uma coisa mais sistêmica, é mais interessante a gente trabalhar com infravermelho. Mas eu sugiro também que vocês vejam essa matéria do blog, porque lá está bem mais especificado, está bem mais aberto para vocês entenderem em função do nosso tempo, tá? A Thaís está perguntando a diferença entre o laser e o LED, em questão de efeitos. Então, a gente falou lá atrás, né? O laser, ele é luz focada. Então, a luz, ela é direcionada. Eu vou colocar uma quantidade de energia ali em um determinado ponto, porque eu tenho alinhamento dos focos. Quando eu falo de LED, eu falo um pouco da dispersão.
Diferenças terapêuticas ele não tem, porque a ação da luz, o que ela faz no LED, ela faz no laser. A diferença é como ela é recepcionada na pele. Então, se eu estou trabalhando com LED, eu tenho mais dispersão de luz. Só para você entender, por exemplo, quando a gente utiliza a luz no LED, eu vou fazer uma hidratação da pele, por exemplo. Então, é legal eu usar um LED. Por quê? Porque eu vou trabalhar uma grande área. Só que quando eu vou trabalhar pontos específicos, é melhor o laser. Então, eu vou trabalhar uma acne inflamada, melhor eu trabalhar o laser, né? Então, mas os efeitos da luz, eles não mudam aqueles que eu passei para vocês, tá, gente? No caso do recover, a gente só tem o vermelho e infravermelho. Então, como é laser e é tecido mais profundo, então ele está bem direcionado, tá? Conforme a gente mostrou para vocês, inclusive em termos de profundidade de pele. O que mais, Dri? Perguntaram também sobre o protocolo de psoríase. Eu vi que no protocolo do Recover, Sandra, tem sobre pele sensível. Seria o mesmo protocolo? Perfeito, gente. Eu ia falar agora. Utilizem o protocolo para peles sensíveis. Ele já está colocando psoríase, pessoas que têm dermatite, pessoas que têm rosácea, tá? A gente vai sempre trabalhar essa medida de protocolo. Certo. A terapia ILIB pode ser aplicada em crianças em caso de problemas circulatórios? Deve ser aplicada por quanto tempo e frequência? Gente, ó, isso é uma situação específica. Se eu tenho uma patologia, eu preciso ter ali um conhecimento da patologia. Se tem um acompanhamento médico, o médico tem que liberar, tá? Porque pode ter envolvido N funções ali. Então, aqui a nossa aula, ela foi uma aula focada na estética. E aí, a estética, normalmente a gente trabalha com tecido saudável. Eu posso dizer para você que crianças podem receber o ILIB, desde que esteja dentro da quantidade de energia para aquela disfunção, tá certo? Que vai ser tratada, e se tem ali a liberação do médico, tá? Eu não vou falar aqui para vocês, porque daí a gente tem que entrar aí no caso de uma anamnese mais bem feita para a gente poder falar sobre isso, tá? E no caso de uma gestante, Sandra, ela pode fazer? Não, gente, gestante a gente não usa laser, tá? Por que que a gente não usa? Justamente por causa do estímulo à circulação. Ah, mas seria bom? Olha, gente, tem casos que seria ótimo, mas a gestante entra nesse caso que eu acabei de falar da criança, tá? Então tem que ter ali uma liberação do médico para usar, saber se está tudo bem na gravidez, para que isso não seja um problema depois. Não existem estudos feitos ali que possam comprovar que dê embasamento científico para a gente falar. Vocês podem ver, gente, que grávida não pode nada. Grávida, ela está grávida. Aí o que acontece? Tudo não pode. E qualquer coisa que aconteça na gravidez, mesmo que não esteja relacionada com o que foi feito, às vezes você pode ser questionado por isso. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, gente, é grávida, ó, não traz problema para si, pega a autorização do médico acompanhando. Pode fazer? Pode. Porque pode ser maravilhoso o resultado, mas precisa ter uma autorização para fazer, tá bom? Só um minutinho, Sandra, que tem algumas outras perguntas aqui. Para tratamento de manchas, utiliza infravermelho ou vermelho? Normalmente o vermelho, tá, gente? E a gente falou também um pouquinho sobre isso, porque na mancha a gente precisa do controle da inflamação para evitar o melanócito de produzir pigmentação. Então, normalmente o vermelho vai fazer esse efeito positivo para nós, tá? Tem aqui sobre cicatriz atrófica também, que acredito que vocês encontram no caderno de protocolos, que a gente já passou aqui o link. Laser para aplicação de escaras, né, que são as lesões por pressão, vocês encontram no protocolo do M-Light, que é um equipamento destinado para a área de enfermagem. A partir de que idade pode utilizar o ILIB? A gente falou, não tem uma idade específica. Crianças podem fazer, mas se for uma patologia, precisa da autorização do médico, acompanhamento ali
né, para ter um efeito positivo, gente, porque tudo que mexe com a circulação, a gente tem que entender que pode ser muito bom, certo? Ou pode ter uma contraindicação. Quem vai direcionar é o médico. No protocolo de acne, fala primeiro para usar o L1 e depois o L2. Posso fazer todos os pontos em L1 e depois o L2? Você pode fazer, mas normalmente o L2 a gente está indicando lá na rede de gânglios, tá? Como eu mostrei para vocês no vídeo. Então, faz tudo no L1, depois na rede ganglionária vai no L2. Estão perguntando também aqui para a área capilar, né? A gente tem o protocolo do Luminous também, caso vocês tenham interesse, e do Recover, né, Sandra? Sim. Para o capilar, gente, tem um protocolo, inclusive, tá? Que já está disponível, que é feito ponto a ponto, da luz vermelha, como você coloca, pode usar fatores de crescimento associado. Então, isso daí, é porque, é como eu falei, vocês estão bastante ansiosos, mas se vocês não baixarem o material, vocês vão ficar carentes dessa informação. Sim, eu facilitei aqui enviando o link, mas é bem fácil, viu, gente? Todos os protocolos estão disponíveis no site da MMO, que é mmo.com.br, tem a aba lá, protocolos, e vocês vão encontrar as pastas que são com os nomes dos nossos equipamentos. Daí é só fazer o download. Alguém mais? Tem mais alguma pergunta? Eu permiti aqui que ativem o som, caso alguém queira falar no microfone agora. Região da tireoide pode ser aplicada, Sandra? Não, gente, não pode, tá? A gente não utiliza nenhum tipo de eletroterapia, luz, nenhum estímulo na região de tireoide. Mais alguém? Gente, eu mandei aqui no chat também o link para gerar os certificados, tá? Então, depois quem tiver interesse, depois do curso, pode preencher o formulário e o certificado vai ser enviado automaticamente no e-mail de vocês. Tá? Alguém falou da região íntima, a gente também falou sobre isso, tá? Pode utilizar, tem protocolo, a gente utiliza tanto para rejuvenescimento quanto para clareamento, tá? Na região íntima. Pode falar, Karine. Tem um curso como esse para a área de fisioterapia, Adriele? Curso do Recover para fisioterapia tem. Tem sim. E tem também o protocolo no site. Para quem tiver interesse, a gente tem algumas aulas já disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, youtube.com.br/mmoptics, a gente posta as aulas lá de todos os equipamentos que a gente está fazendo. Isso, pessoal da fisioterapia tem, pessoal da odonto, tá, gente? Quem for da odonto tem também, tem protocolo, tem material no site que a gente tem, no caso da odonto, a gente tem o Laser Duo, que é bem parecido, né? Trabalha com essas duas luzes. Então, vocês podem buscar lá esse material, tá bom? Acho que é isso, né, Dri? Isso. A Rebeca perguntou que de aula de acupuntura. Rebeca, ainda nós não temos, mas a gente está procurando algum profissional para essa área para dar uma aula para a gente. Então, ok, gente, eu desejo para vocês uma excelente semana. A gente continua disponível para vocês através do canal da consultoria, né? E aí, caso vocês tenham alguma dúvida ainda, pode passar, e essa dúvida chega para a gente responde para vocês, tá bom? Muito mais à disposição.